8 momentos macabros onde o Coringa disse coisas absurdas. 1. Até o fim. Te vejo no inferno é uma das melhores frases para o Coringa dizer para o Batman em seus últimos momentos de vida. E mesmo tendo um papel pequeno lá na história do Cavaleiro das Trevas Retorna, do Frank Miller, o Coringa ainda marca a presença com um duelo que termina com sua morte. Quando o Batman, já velhinho e mais fragilizado, poupa a vida do palhaço do crime de Gotham, o Coringa fica desapontado por não conseguir fazer o Cavaleiro das Trevas abandonar os seus valores morais. Por isso, já na loucura, o Coringa resolve quebrar o próprio pescoço de uma só vez. E até mesmo aí, nesses momentos finais, ele continua sorrindo diabolicamente, como sempre faz, aproveitando a chance de estar cara a cara com o morcegão, para comentar que viria Batman no inferno, junto ao seu lado. Agora imagina a felicidade do Bruce ao passar o resto da vida queimando no inferno ao lado do palhaço que ele caçou a vida inteira, né? Bom, independente se o lendário protetor da cidade de Gotham for ou não pegar a estrada para conhecer o Tinhoso, pode apostar que o Coringa está convencido que o Batman é do mal por trás de sua máscara e que não se arrepende de nada. Seu próprio sorriso na hora de partir mostra que ele sempre foi e sempre será doente, tanto em vida quanto em morte. 2. Sem piedade. As tramas desenvolvidas na saga Injustice são excelentes em todos os aspectos e servem para tirar o pior de todos os personagens existentes, até mesmo do Coringa. Mas bora ver o que ele fez e como a mente dele interpretou isso da pior maneira possível. Um ponto importante da trama nos quadrinhos de Injustice é a morte de Lois Lane, planejada pelo Coringa, que é a pontapé inicial para tudo começar e se desenvolver. Morrendo nas mãos de um Superman que sofreu lavagem por causa de uma mistura do gás espantalho com kryptonita, acabou sendo uma das mortes mais impactantes de toda a história do herói. Só para quem não se lembra, o Superman levou a Lois lá pro espaço por achar que ela era o vilão Apocalipse, então tirou a vida de sua amada, que estava grávida de sua primeira filha. Superman acabou ficando totalmente em pânico, que foi quando liberou todo o seu poder para começar uma ditadura completamente insana. O Batman consegue interrogar o Coringa e até estranha o alvo ter sido o Superman, e não ele. O Coringa não tem uma resposta específica sobre por que ele matou Lois, então ele solta a frase: era tão fácil quanto espancar um cachorro até a morte com um gatinho, para explicar aí toda essa situação. Se um homem pode descrever alegremente o assassinato de um cachorrinho assim, fica claro quão diabólico e desequilibrado ele pode ser. 3. Pura diversão. Mesmo gostando de matar, o Coringa claramente não é burro, então existe algum tipo de lógica aí nas coisas que ele faz. Ou será que não? Porque existe uma fala desse vilão que explica muito bem como tudo funciona para ele, mas isso não chega a melhorar ou esclarecer a situação geral. Lá na edição do Batman 686 dos quadrinhos oficiais da DC, o Coringa oferece uma linha de raciocínio por trás de suas ações, de todas as suas loucuras, aparentemente aí sem sentido até então. Embora suas matanças possam ser aleatórias às vezes, como já foi mostrado em dezenas de edições e situações espalhadas pelo multiverso, o vilão tem certeza de que mata pessoas apenas quando é engraçado. A fala dele para deixar isso ainda mais claro foi basicamente: garoto, eu sou o Coringa, eu não mato pessoas aleatoriamente, eu mato pessoas quando é engraçado. É algo que já dava pra notar só de olhar pra cara dele, mas foi bom menos ter uma confirmação nesse setor da mente do maior lunático de Gotham. E aí, a gente une isso com um senso de humor deturbado do Coringa e tudo parece ter um pouco mais de lógica. Às vezes, uma piada incrível não vai fazer ele nem sequer rir, mas um assassinato horrível pode conseguir colocar um sorriso em seu rosto. Portanto, ele não é apenas perigoso e violento, mas também extremamente imprevisível. 4. Deus do crime. Além de uma trocação de soco frenético, o Coringa e o Batman também tem uma forte batalha intelectual constante, com cada um deles tendo pensamentos diferentes, intensos e perturbados até certo ponto. Mas a parte da hora é quando essas duas mentes curiosas trocam frases de efeito. O Coringa é só uma metade da laranja sem ter o Batman correndo atrás dele constantemente, sendo justamente isso que cria essa caçada de gato e rato por toda a cidade sempre que possível. Mas lá na HQ do Batman 663 fica claro que tanto o herói quanto o vilão só são quem são por culpa da cidade de Gotham, até porque foi só a morte dos pais do Bruce que fizeram ele se tornar um vigilante mascarado. E a frase do Coringa fala justamente disso, com ele dizendo: por que ser um pária desfigurado quando posso ser um notório deus do crime? Por que ser um menino órfão quando você pode ser um super-herói? No caso, o Coringa virou esse pária desfigurado depois de caírem naquele banho de ácido que deu um belo pontapé na sua vida de criminoso. Ele não tinha mais nada a perder, então abraçou a loucura e se tornou
esse super poderoso vilão que é hoje. De certa forma, tanto o Batman quanto o Coringa encontraram seu propósito na vida em Gotham. Logicamente, cada um deles tendo que lidar com as suas próprias consequências de suas escolhas e de suas ações. 5. Loucura de verdade. O Coringa é louco sim, lógico que sim, mas é sempre divertido explorar isso mais a fundo, como foi feito em histórias como A Piada Mortal, que ficou tão popular entre todos os leitores de gibi do mundo. É raro achar alguém que não se arrepia nessa história. E lá na Piada Mortal, a história de fundo, que foca no Coringa, mostra que ele realmente tentou se esforçar para se livrar de tanta desgraça que rolou em sua vida. Mas quando essa tristeza e esse desespero não acabam e não param de aparecer cada vez mais fortes, ele decide acabar com seus problemas de uma vez por todas, aceitando a sua loucura interior. Isso fica extremamente claro na frase que ele diz: a loucura é a saída de emergência. Você pode simplesmente sair e fechar a porta para todas aquelas coisas terríveis que aconteceram. Você pode trancá-las para sempre. E eu acho que não tinha como ser mais claro que isso, né? E foi só depois do lance lá com o barril de ácido e tudo mais que ele conseguiu abraçar essa loucura e realmente ser quem ele sempre quis ser, sem precisar reprimir aquela maluquice que somente era desde jovem. 6. Um dia ruim. A origem do Coringa nunca foi exatamente clara, isso é verdade, mas ao menos algumas explicações foram surgindo ao longo do tempo, como a história dele ser o Capuz Vermelho antes do acidente, que o transformou no Coringa de fato, né? Mas afinal, onde eu quero chegar com isso? Bom, enquanto ele já estava cansado ali de só ter dias ruins em toda a sua vida, o dia em que ele se transformou no Coringa de fato acabou sendo um ponto de ruptura, com ele deixando isso bem claro ao dizer: basta um dia ruim para reduzir os homens mais são à loucura. E isso acaba sendo uma verdade absoluta para qualquer um, seja para o Coringa ou seja para o Batman, ou até mesmo aí para algumas pessoas da vida real. Mas só toma cuidado para não fazer que nem o Coringa e sair por aí, né, fazendo besteira. Vai ler quadrinho que é mais da hora. 7. Segura Jason. Enquanto tirava o resto da vida do Jason Todd com um pé de cabra lá no arco Morte da Família, o Coringa continua falando durante toda essa sessão de tortura com o menino Robin. E se só ver ele batendo não fosse o suficiente, imagina ter que ficar ouvindo as bizarrices que ele falava. Ele começa dizendo que Jason precisa de uma surra porque ele tem sido um menino muito mau. É justamente aí que ele avança na direção do rapaz, ainda com um belo sorriso no rosto, e se tranquiliza, dizendo: isso vai doer mais em você do que em mim. E o Coringa não pareceu ligar pro fato de que na época o Jason era só uma criança que estava ajudando o Batman ali, sendo o Robin. A parte boa dessa coisa toda foi só para os leitores, que hoje podem ler tramas sensacionais sobre o Capuz Vermelho. Aliás, antes de ir pro ponto final desse vídeo, lembra de clicar no card aqui em cima para ir direto para o nosso vídeo de Capuz Vermelho, a origem e futuro do herói. 8. Um gênio secreto. No mundo dos quadrinhos, até os vilões fazem aniversário, como a gente pode notar na trama de Batman, Infeliz Aniversário Coringa. E diferente de outros vilões como o Pinguim, o Senhor Frio, o Charada, o Coringa não tá nem aí se suas festas vão causar um gigantesco estrago ou não. Em vez disso, de pensar um pouco mais antes de sair agindo por aí, ele acha seus planos e maluquices completamente brilhantes, se sentindo o próprio gênio do crime. Ou ao menos é isso que dá pra entender quando ele diz: se não fosse louco, não poderia ser tão brilhante. A essa altura do campeonato ele claramente aceitou totalmente sua loucura e decidiu que é mais hora viver sendo um psicopata do que tomar cuidado com as coisas que faz. Mas se não fosse assim, ele nunca seria o nosso querido Coringa, né? Mas é isso, galera, muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, um forte abraço e até mais.